Altura neste Jornal das 10 para olharmos para os destaques na imprensa de hoje. Vamos começar pelo Jornal Público, que escreve na manchete: Estado paga 209 mil euros a grupo de trabalho que só fez uma reunião. Diz o Público que foi criado pelos Ministérios das Finanças e Cultura e foi extinto ao final de 14 meses. O Público faz ainda uma referência aos 90 anos do PCP. O partido assinala hoje os 90 anos. Jovens explicam o que os atrai hoje ao Partido Comunista Português. No Diário de Notícias, empréstimos bancários ajudam a salvar estudos a 12 mil universitários. Em 3 anos, 2 dos maiores bancos emprestaram 128,5 milhões de euros aos estudantes do ensino superior. Também fotografia de Marinho Pinto, o bastonário da Ordem dos Advogados, em entrevista aos Diários de Notícias e TSF, aqui com uma citação: o financiamento dos partidos assenta em métodos ilícitos. No Jornal de Notícias, destaque para o poder local: metade dos presidentes fora da corrida às câmaras. 158 autarcas não vão recandidatar-se por força da limitação de mandatos. O partido mais afetado é o PSD, que terá de arranjar 80 substitutos. Fotografia da vitória de ontem, frente ao Vitória de Guimarães. Futebol Clube do Porto obriga Benfica a vencer em Braga. Golos de Falcão e Rodrigues na vitória sobre o Guimarães por 2-0. No Correio da Manhã, Governo agrava preço do gasóleo, é o que se pode ler em título principal. Custo extra de 4,4 cêntimos por litro. Biodiesel com tarifas fixadas encarece faturas dos consumidores. Ainda a fotografia dos protestos que receberam ontem o Primeiro-Ministro na Guarda. Polícia trava protestos contra Sócrates. Manifestação na Guarda contesta portagens nas SCUT. Passamos agora para os desportivos. A Bola traz em primeira página o duelo de hoje entre Sporting de Braga e Benfica. Para eles o jogo já começou, é o que escreve a Bola, aqui com citações dos dois treinadores. Domingos Paciência diz que o Sporting de Braga já teve alguns jogos do ano. Sobre Xistra, não sei como era nos tempos de Jesus. Aqui já Jorge Jesus diz que para o Sporting de Braga é o jogo do ano. Quando treinava em Braga até gostavam do Xistra. No Record também, Jorge Jesus, o técnico encarnado, envia recados a Domingos Paciência. Está a picar o Braga, é o que diz o Record, aqui com várias citações dirigidas ao treinador do adversário de mais logo. Finalmente, no jogo, destaque para o Futebol Clube do Porto, que venceu ontem o Vitória de Guimarães por 2-0. O Champions já está, título mais perto. James e Falcão desataram o nó. E para a análise da revista da imprensa de hoje é nosso convidado o economista Ricardo Ferreira, autor do livro Manual de Finanças Pessoais. Muito bom dia, agradeço desde já a sua presença nesta revista de imprensa. Bom dia, obrigado pelo convite. E vamos começar por uma notícia que vem no Diário de Notícias e que diz respeito aos universitários que estão a recorrer ao crédito bancário para pagar os seus estudos. Exatamente. Por um lado, chamou-me a atenção esta notícia, veio um pouco em seguimento ao projeto do livro, e é desde 2007, 12 mil alunos recorreram a empréstimos para pagar os estudos. Porque a importância deste artigo? Porque é algo recente e eu penso que ainda não foi bem explorado, quer a origem do problema, quer as responsabilidades, quer a preparação que tem que existir para isto não correr mal. O que é que quer dizer com isto? A origem do problema é um Estado cada vez menos forte e não consegue... Isto deve levar a uma reflexão, se as pessoas têm de pedir créditos ao banco para poder pagar os seus estudos. Exatamente. Leva aqui uma necessidade de uma reflexão. A primeira grande necessidade é o Estado já não consegue assumir, nomeadamente, a responsabilidade da educação. Isso preocupa-me, que é um Estado frágil em termos de financeiro, torna-se um Estado também socialmente não capaz. Por outro lado, o que é que isto vai colocar uma pressão acrescida nos próprios alunos? Será que os alunos são preparados para contrair empréstimos quando ainda não estão no mercado de trabalho? Não esquecer outro fenómeno, que em Portugal sai-se muito tarde de casa dos pais. Muitas vezes fizemos um inquérito rápido, não há percepção quanto é que custa bens alimentares. E são estes alunos que estão a contrair muitas vezes empréstimos, com honradas exceções, como é óbvio. O que é que eu penso? As próprias faculdades também têm que assumir uma certa responsabilidade. As faculdades não podem ser aqueles edifícios cinzentos, meramente de prestação de ensino, também têm que assumir cada vez mais uma dinâmica de proximidade com a realidade. O que é que quero dizer com isto? Se calhar tem que haver formação financeira com os alunos, uma projeção como é que vão, digamos de alguma forma, encarar esta dívida, senão podemos estar a enfrentar daqui a uns anos um problema que me preocupa muito e algo que já é relativamente conhecido, que é o elevado endividamento dos alunos nos Estados Unidos da América. Saliente de notícias e, curiosamente, no próprio Expresso ontem, uma entrevista, um artigo de opinião muito interessante, na página 21, de Maria Filomena Mónica, em que fala um pouco da nova dinâmica em redor das próprias universidades. Ou seja,
as faculdades têm que se modernizar e também têm que vir um pouco ao encontro, não só nesta questão do financiamento dos próprios alunos. Por vezes as faculdades são vistas como algo que se aceita, e o dinamismo que cada vez mais é necessário, a proximidade com os alunos é muito importante. Ou seja, aquilo que está a dizer, se estou a perceber e que está a sugerir, é que de alguma forma as universidades deviam se substituir e arranjar formas de se substituírem a estes bancos que emprestam dinheiro aos estudantes. Não necessariamente. Eu penso Por exemplo, serem as próprias universidades a fornecerem determinado tipo de empréstimos aos alunos, não lhe parece que fosse uma boa solução? O que eu penso que é necessário é aproximar quer a faculdade, quer os alunos. Não na concessão de empréstimos, a função da faculdade não é conceder empréstimos, mas é perceber que existe esta necessidade e, se calhar, ao nível da formação. E esta proximidade tem outros caráteres. Outro caráter, por exemplo, num exemplo, a parte do empreendedorismo se promove muitas vezes. Até que ponto é que as faculdades realmente promovem isso? Esta questão dos alunos estarem endividados vai obrigar a arranjarem cada vez mais rapidamente um emprego. As faculdades têm que focar isto, ou seja, os próprios alunos têm que perceber se a faculdade que se selecionaram, qual é o tempo médio que vão demorar a encontrar um emprego. E é esta proximidade que tem que existir. Cada vez mais a faculdade, como se refere aqui no artigo que expressa muito bem, tem que ser uma comunidade. Ou seja, onde os problemas dos alunos no endividamento, na procura de emprego, têm que ser também um problema das próprias faculdades e do corpo docente. O corpo docente não pode se limitar a chegar, a dar aula e ir embora. É este novo dinamismo que eu acho que é muito importante e que em Portugal, infelizmente, acontece um pouco ainda a ideia que as universidades são meramente para lecionar e perde um pouco aquela proximidade. E é uma questão que também me preocupa. Eu, quando era estudante universitário, eu tinha muito tempo livre e é um tempo não é otimizado. Vamos imaginar esta situação. Se as próprias faculdades procurarem ajudar, no teu caráter de obrigatoriedade, a encontrar, imaginemos, um estágio, à medida que o aluno está na faculdade já poderá estar a amortizar o próprio empréstimo. Como é que as faculdades têm que fazer isto? Junto a empresas do setor, criando mecanismos em que o próprio aluno, de alguma forma, consiga ir enfrentando ao longo do tempo a situação. Tem que ter um papel mais interventivo também nessa parte. Tem. A palavra é dinamismo e flexibilizar, sinceramente. E vamos avançar nesta revista de imprensa para o público, para uma notícia que diz respeito ao aumento dos preços das matérias-primas. O que não são nada boas notícias. Não são. E eu queria pegar nas matérias-primas, infelizmente, por dois lados. Nós vamos ser apanhados por dois lados, isso é que me preocupa. Por um lado, a origem destes tumultos no Norte de África começa exatamente com o aumento do preço das matérias-primas, da comida. Começou ainda em novembro, em Moçambique, curiosamente, e depois alastrou até o Norte de África. O que é que isto quer dizer? Nesses locais, as famílias dedicam grande parte do orçamento familiar à alimentação, é algo necessário. E isto tornou a revolta, isto despoltou a revolta. A sociedade civil, que é algo que eu também acho que é algo muito importante, despertou porquê? Porque estamos a pagar muito caro a comida, isto não pode ser. E isto, obviamente, vem a resposta também ao descontentamento político. Isto é, o efeito espiral que acontece. Estes países têm, digamos, uma importância geopolítica muito importante na parte do petróleo e isto novamente vai incrementar o preço das matérias-primas, desta vez no petróleo. O que é que eu quero dizer com isto tudo? Nós vamos apanhar na fatura das matérias-primas, que já tínhamos o problema do desequilíbrio, no petróleo e temos outra questão, que era esta que eu queria salientar, que é o Banco Central Europeu. Também entra nisto, isto tudo se relaciona, esta economia, isto tudo se relaciona. Que é o quê? O Banco Central Europeu, primeiro tem um problema, tem a Alemanha já a crescer e Portugal não cresce. E estamos todos na zona euro. E por outro lado tem a pressão inflacionista. O que é que o Banco Central Europeu inevitavelmente vai fazer, e já o anunciou, vai começar a subir as taxas. E nós portugueses costumamos dizer de uma forma simpática que a querida até deu alguma folga para quem manteve o emprego, mas vai começar a ter a Euribor a subir. Agora sim vão começar a sentir os efeitos desta crise? Vão duas vertentes, infelizmente, que é o petróleo, como está expresso no Diário Notícias, e via também as prestações bancárias, neste caso com o aumento da própria Euribor. E é estes dois efeitos que me preocupam. E acho que a sociedade civil em Portugal também pode começar a despertar. Não digo da mesma forma, como é óbvio, mas acho que era importante também. Não vai ser um ano fácil para os portugueses, com certeza. E vamos avançar para uma notícia que vem no Expresso, uma entrevista a António Barreto. O que é que destaca desta entrevista? Olha, primeiro, foi muito agradável ler a notícia. Porque eu gostei muito desta notícia? Porque não é uma notícia fechada, é uma notícia aberta. É ler, refletir e continuar a ler. Eu acho que isto é importante. Acho que a vertente jornalística também tem que incentivar a própria reflexão. Anotei aqui vários pequenos pontos, porque o António Barreto tem esta capacidade, que é ter uma visão um pouco ampla das coisas. Antes de mais nada, tem aqui uma frase que eu acho fantástica, que é, se me permite, a primeira vez que fui ao Alentejo, cheguei lá e senti-me familiar com tudo o que não conhecia. E em Zurique,
onde António Barreto esteve, onde fui 40 vezes na vida, senti-me sempre um estrangeiro e um intruso. Porquê é que eu saliento isto? Eu em tempos também estive fora e eu senti isto. Porquê E que sentiu isso? Senti isto. Porquê voltar a Portugal? É isto. Há aqueles sítios que nunca fomos, nós gostamos mesmo. Há qualquer coisa de ser que é nosso, mesmo sem, não conhecendo. E eu estive em Paris. E é engraçado que a maioria dos portugueses está sempre a reclamar do seu país, mas depois esse sentimento normalmente é comum. Quando os portugueses vão lá para fora, sentem saudades de Portugal. Eu, quando estava fora, eles referiam muito, os meus colegas, tu és muito orgulhoso do teu próprio país. E cá tendemos a não ser. E aqui está uma frase do António Barreto, vai um pouco a isso, que os portugueses têm muita aspiração, muito pouca ambição. E eu acho que o facto de termos muito críticos também reflete um pouco a pouca ambição. Eu acho que, por vezes, e considero por vezes, falta o arregaçar das mangas, como se diz. Infelizmente. E é essa visão que eu também tento, de alguma forma, transmitir junto deste projeto, que é ver o que está mal e, de uma forma positiva e construtiva, participar. Gostava só de salientar mais um aspecto ou outro muito interessante da entrevista de António Barreto, relativamente à parte da literatura. Ele refere que 90% dos portugueses não frequentam livrarias. É pena, é algo muito problemático, mas não basta chegarmos aqui e dizer vão agora às livrarias, as pessoas não vão. Ou seja, é preciso contornar o problema e perceber como é que vamos incentivar as pessoas a ler, não impondo. E um projeto muito engraçado, que é a própria Jónia Martins está a desenvolver, são uns livros acessíveis em termos monetários e em termos de conteúdo. Por exemplo, refere a participação de um professor que eu tive na faculdade, o professor Luciano Amaral, que são livros com conteúdo, mas acessíveis à própria população. Eu acho esta ideia genial, que é, mais do que criticar a leitura dos portugueses, é uma forma proativa de incentivar a própria leitura. De os chamar à leitura. Exatamente. E, novamente, sou suspeito, mas é verdade, foi um pouco o que incentivou também o nosso próprio livro. E por falar no seu livro, já estamos nos instantes finais desta revista de imprensa, mas ainda temos um bocadinho de tempo, uns minutos, para falar do Manual de Finanças Pessoais, que é um instrumento que agora dá jeito nesta altura. Dá. Só uma pequena introdução, é um livro em coautoria. Eu fiz este livro com o João Pessoa Jorge, um amigo de longa data, e foi um prazer fazer o livro com o João. Contámos ainda com a colaboração do professor João Duque e do professor Abel Mateus, é importante agradecer. O livro, como é que surge o livro? É um pouco em seguimento desta conversa, que é a área financeira é cinzenta, é esquisita, é assustadora, não quer saber. Isto é um pouco a mentalidade dos portugueses, mas infelizmente nós no dia-a-dia somos sempre confrontados com a área financeira. A Euribor, o spread, essas coisas todas que nós falámos. A ideia foi esta, foi criar um livro com conteúdo, explicar o que é as finanças pessoais e como organizar, o que é o negócio bancário, o que é estas coisas que o Banco Central Europeu, mas eu vou ser afetado, de que forma? E da segunda parte do livro nós dedicamos atenção à parte dos investimentos, ou seja, quem tem o mérito de poupar, depois também não pode ter más aplicações. E não há conhecimento que é uma ação, que é uma obrigação. Mas eu acho que o grande mérito do livro, além de focar estas temáticas pertinentes, tem o mérito de uma linguagem muito acessível. E adaptada a público, desde um público licenciado, desde um público mais sénior. Nós já demos formação, que o projeto em si também contempla formação, por exemplo, a refugiados, que não dominam necessariamente. E tem aqui algumas dicas de como organizar e investir o dinheiro. Que dicas, assim, muito rapidamente, básicas é que dá às pessoas para gerir melhor o seu dinheiro? Eu dou um exemplo muito engraçado. Vamos imaginar uma situação, e também está aqui em destaque no Diário Notícias, ensinar os miúdos a lidar e a poupar com a crise. Dou um exemplo prático que eu acho muito engraçado. Vamos imaginar o pai que tem uma criança e as crianças não sabem ouvir o não. Infelizmente, aprenderam a não ouvir o não. Eu dou este exemplo muitas vezes nas aulas, que era uma mochila muito gira, início das aulas, em setembro, que custa 80 euros. Mas fez contas, com a conclusão que havia uma mochila fantástica, sem ter marca, mas só e custa 35 euros. E acha que aquilo é fantástico para a criança e para o seu orçamento chega. Como é que nós vamos contornar isto? Eu aqui a ideia é um pouco colocar a criança em frente ao problema. Ou seja, se tu valorizas mesmo a mochila de 80 euros, eu ponho os 35, tu colocas a diferença. E é este tipo de práticas que reais e não teóricas, por vezes também para fugir um pouco à teoria pura e simples e com pouca aplicabilidade, que o livro foca. E fica aqui uma ferramenta interessante e muito útil nos tempos que correm, infelizmente, mas sim, é um instrumento que é preciso para muita gente, também que obriga aqui uma reflexão de como é que nós utilizamos e como é que vemos o nosso dinheiro. Ricardo Ferreira, muito obrigada pela sua presença neste Jornal das 10. E antes de fecharmos o jornal...